Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, nesse terceiro domingo do tempo comum, o Papa Francisco nos convida a celebrar o domingo da Palavra de Deus. Então, em todo o mundo, hoje nós somos convidados pelo Papa a meditar sobre a importância da Palavra de Deus na nossa vida. E perceber o quanto, infelizmente, muitas vezes nós estamos longe do contato com essa palavra. Para quantos católicos, o único contato que tem com a palavra de Deus é isso que nós ouvimos durante a missa. Mas isso é muito pouco. Nós precisamos, todos os dias, ter contato com a palavra de Deus. A Bíblia não pode ser só um enfeite que fica lá na estante da nossa casa, juntando pó. A Bíblia é para ser lida, para ser manuseada, para ser conhecida, para ser amada e, acima de tudo, para ser vivida. Então, que hoje, neste domingo da Palavra de Deus, você sinta no seu coração essa sede da Palavra de Deus. E que você tome a decisão de ler mais a palavra do Senhor, conhecer mais as Sagradas Escrituras, para que, conhecendo, amando, você possa mais e mais viver aquilo que Jesus nos ensinou através do Evangelho e através da sua palavra. E hoje são tantos os recursos, né? O Papa nos pede para ter um evangelho de bolso. Assim, se a gente está numa fila, se a gente está esperando o médico, se a gente está no ônibus, se a gente tem um momento de descanso, uma pausa do almoço, a gente lê um capítulo que seja do evangelho, para que a gente conheça mais, para que a gente entre na intimidade. Então, que, em primeiro lugar, hoje, você tome essa decisão. Hoje, com o celular, né? Tantos aplicativos que tem o Evangelho do dia, que tem as leituras do dia, que tem a Bíblia no celular. A gente passa tanto tempo no WhatsApp, Instagram, Facebook, por que não também usar os aplicativos para ler a palavra de Deus? O padre que todo dia publica lá no YouTube o Evangelho do dia, com a explicação do Evangelho, são tantos os recursos, né? Então que a gente busque, nesse domingo da Palavra de Deus, conhecer, ler, se aprofundar mais na Palavra do Senhor. E o que a Palavra de Deus hoje nos diz é basicamente isso: conversão. A primeira leitura falou de conversão, a segunda leitura falou de conversão, o Evangelho falou de conversão. Mas, na primeira leitura, Jonas foi enviado por Deus àquela cidade de Nínive, que era uma cidade imensa para a época, e o que Deus pede para Jonas é que ele pregue a conversão, que aqueles homens, aquelas mulheres daquele tempo se arrependam dos seus pecados, façam penitência, que Deus concederia o perdão. E Jonas, no começo, tenta fugir, mas a baleia vem, engole Jonas por 3 dias e o vomita justamente em Nínive, para dizer que do chamado de Deus a gente não consegue fugir. E Jonas, depois de tentar fugir, entende a vontade do Senhor e prega a conversão. E aquela cidade, ouvindo o anúncio de Jonas, muda de vida, deixa os seus pecados, faz penitência e Deus tem misericórdia, Deus tem piedade daquela cidade. Segunda leitura nos diz que o tempo está abreviado, esse mundo passa e que nós não podemos nos apegar a esse mundo, mas nós precisamos mudar de vida. Precisamos nos apegar àquilo que realmente importa. E eu acho que esta pandemia
tem nos mostrado justamente isso. O quanto a nossa vida é passageira, o quanto aquilo que a gente acha que é segurança aqui nessa vida passa sem a gente perceber. Por isso que a gente precisa se converter, por isso que a gente precisa escolher aquilo que realmente é o correto, aquilo que é a vontade de Deus. É a proposta de Jesus no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. E Jesus não foca tanto no pecado, não é se converter para deixar o pecado. Lógico, isso faz parte, mas é se converter para aceitar o Evangelho. Evangelho é boa notícia. Jesus veio trazer uma boa notícia. Jesus veio trazer um jeito novo de viver. E a conversão é isso, é a gente deixar o nosso estilo de vida para a gente viver o estilo de vida proposto por Jesus. Essa é a conversão que Deus nos pede, que a nossa vida, cada dia mais, se torne semelhante à proposta que Ele nos trouxe. Que a cada dia a gente, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo seus ensinamentos, busque aplicar esses ensinamentos à nossa vida. São tantos os modelos que a novela nos coloca, que a sociedade nos apresenta, mas esses modelos não servem para a nossa vida. O único modelo que nós devemos seguir é esse proposto por Jesus. É o modelo de um Deus que se fez próximo de nós, para que a gente viva próximo de Deus. É o modelo de um Deus que se sacrificou por nós, que deu a vida por nós, para nos ensinar que nós também precisamos nos sacrificar pelos outros. É um Deus que ensinou que a gente não deve buscar ser servido, mas servir. É uma boa notícia na qual Ele nos apresenta a bem-aventurança. Ser pobre, chorar, ser manso, ser paciente, amar até as últimas consequências, perdoar até os nossos inimigos. Então, olhando tudo aquilo que Jesus nos ensinou, esse é o modelo. A nossa vida precisa ser isso, esse é o ideal que nós buscamos. Daí a gente olha a nossa vida e tenta comparar o quanto na nossa vida a gente está vivendo o que Jesus propôs e o quanto falta ainda para a gente colocar em prática. Ser cristão é isso. Se converter e crer no Evangelho é isso. É buscar que a nossa vida siga esse modelo, que a nossa vida se adeque àquilo que Jesus propôs. Essa é a conversão que Deus quer de nós. A cada dia, aceitar a proposta de Jesus, aceitar esse estilo de vida, que é completamente diferente do que o mundo ensina. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente quer viver o modelo proposto pelo mundo, e não o modelo proposto por Jesus. É por isso que Jesus nos fala: meu filho, minha filha, acorda para a vida. O tempo passa, essa vida aqui passa. Você precisa se converter. Você precisa adequar o seu estilo de vida a esse estilo que eu ensinei. Ao amor, ao serviço, à renúncia, a carregar a cruz, a colocar Deus em primeiro lugar. É assim que nós precisamos viver. Jesus, olhando para aqueles primeiros discípulos, Simão, André, João, Tiago, ele diz: segui-me e eu farei de vocês pescadores de homens. A gente não segue uma ideia, a gente não segue uma ideologia, a gente não segue uma doutrina. O que nós seguimos é uma pessoa. Nós seguimos Jesus. Ser católico, ser cristão,
é isso. Nós seguimos Jesus. Esse tem que ser o ideal da nossa vida. Seguir o Mestre Jesus. Seguir a sua pessoa. E quando a gente é criança, a gente brinca de siga o Mestre, né? Tudo que a pessoa que está na frente faz, a gente imita. Seguir Jesus é isso. Imitar Jesus. O que Ele faz, nós precisamos fazer. O que Ele vive, nós precisamos viver. Seguir a pessoa de Jesus precisa ser o nosso ideal, precisa ser a nossa meta, para que, adequando a nossa vida ao modelo proposto por Ele, a gente também se torne pescadores de homens. E essa imagem que Jesus usa é muito bonita, porque aqueles discípulos pescavam peixes. Pescar peixe, o que é? É arrancar o peixe do mar, do ambiente de vida dele, e trazê-lo para a morte, coitadinho do peixe, né? Arranca da vida e traz para a morte. Mas pescar homens é o oposto, porque o mar simbolizava na Bíblia aquilo que é desconhecido. O mar era o lugar da morte. Então, pescar homens significa justamente isso, lançar a rede para arrancar aqueles que estão na morte e trazê-los para a vida. Arrancar aqueles que estão sob o domínio do mal e trazê-los para o domínio de Deus. Aqueles que vivem no rancor, no ódio, no pecado e trazê-los para o amor de Deus. Essa é a proposta que Jesus tem para aqueles homens. Pescar almas, trazer vidas da morte para Deus. E esse é o convite que Deus tem para cada um de nós. Essa é a missão que Jesus confia também para você. Seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, para as pessoas que convivem com você, pessoas que você sabe que estão mergulhadas talvez na morte, na ausência de Deus, numa vida sem sentido, numa vida de maldade. É nossa missão lançar as redes sobre essas pessoas para puxá-los da morte e trazê-los para a vida. Esse é o chamado de Deus. Seguir Jesus, viver o que Ele nos ensina, mas não só para a gente. Trazer outras pessoas com a gente. E quanto o nosso mundo está precisando. O quanto existem pessoas mergulhadas nesse oceano sem Deus. E é minha missão enquanto padre, mas é sua missão também enquanto batizado, se tornar um pescador de almas para o reino de Deus. Então que hoje a gente viva esses dois convites de Jesus. Primeiro, da conversão. Precisamos mudar de vida e adequar a nossa vida ao Evangelho, ao ensinamento de Jesus. E depois desse passo, que a gente busque outras pessoas, que a gente pesque outras pessoas, que a gente resgate vidas para o reino de Deus.